Graças a Deus. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. De pé como estamos, vamos abrir a Bíblia. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Glória a Jesus. Meu Deus. Espírito Santo da verdade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Quantos encontraram? Sinaliza dizendo amém. Amém. Graças a Deus. Aqueles que ainda estão procurando, pode acompanhar a projeção aqui ao lado. Marcos, capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do verso 1, que nos diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos sepulcros ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus correndo, e se prostrou diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhes que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles, porque Jesus estava retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que o Senhor Jesus tinha feito, e todos se admiraram. Pode se sentar? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. Aleluia. Uma alma, ela tem muita importância para Jesus. O capítulo 4, ele não pode ser desligado do capítulo 5, porque quando nós vemos o capítulo 4, Jesus se dedica ao ensino de parábolas. E Jesus, então, no final do capítulo 4, já era tarde, ele decide passar para outra banda do lago do Mar da Galileia com seus discípulos. Jesus, mesmo exausto, ele deixa na sua agenda certo que ele iria pisar nas terras dos gentios, em Gadara ou Gerasa.
E isso é fato que Jesus, quando entra no barco, mesmo com uma grande tempestade, a Bíblia diz que ele dormia na polpa do barco. Mas Jesus estava certo que havia um homem que precisava ser liberto daquele outro lado. Um homem que era agitado, um homem que gritava, um homem que se feria com pedras e que tinha no seu corpo uma legião de demônios. Nós vemos aqui que Jesus, ele não mede esforços para salvar apenas um pecador. Isso nos mostra que o amor de Jesus, ele é incondicional. Jesus, ele não morre para salvar um todo, Jesus morre para salvar a mim e a você. E quando nós temos essa compreensão, nos amplia o tamanho e a imensidão do amor de Deus. Porque se fosse necessário Jesus ir à cruz para resgatar e morrer pelo meu pecado, ele iria. E Paulo entendia também isso, porque em Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo diz: pelo que me amou e se entregou por mim. Paulo entendia que Jesus, se só tivesse Paulo nesse mundo, Jesus viria, enfrentaria a cruz e morreria pelos seus pecados. Esse é o valor de uma alma para Jesus. Jesus, ele ajusta a sua agenda, ele ajusta a sua bússola e vai em sentido à cidade de Gadara para libertar esse homem. Esse homem, ele morava entre os sepulcros. E antes de nós avançarmos aqui, eu quero esclarecer alguns fatos nesse texto. Se vocês já leram, vocês vão perceber que em Marcos ele fala Gerasa, a cidade. Mas quando nós vamos em Mateus, capítulo de número 8, Mateus fala Gadara. E é um nome mais conhecido da igreja. Provavelmente todos nós já tivemos contato com esta palavra, essa cidade, Gadara. E muitos acham que possui alguma coisa errada aqui, porque Mateus fala de Gadara e Lucas e Marcos falam de Gerasa. A cidade de Gerasa, tanto Gadara, era pertencentes a Decápolis. A palavra Decápolis é uma junção de duas palavras gregas: deca, que significa 10, e polis, que significa cidades. Então Decápolis significa 10 cidades. Gerasa quanto Gadara pertenciam a estas 10 cidades. Provavelmente Mateus, que cita Gadara, ele usa essa cidade, porque essa cidade ficava aproximadamente 50 quilômetros da onde eles desceram, perto das montanhas de Golã, e a cidade de Gerasa ficava mais próxima. Mas a cidade de Gerasa é uma cidade controlada politicamente pela cidade de Gadara. Então provavelmente ele decidiu ou preferiu colocar a cidade nome de Gadara ao invés de Gerasa. E quando nós vemos também em Mateus, ele cita 2 endemoniados, enquanto Lucas e Marcos cita apenas um. O que há de errado? Não há nada de errado, porque nós vemos que Marcos, tanto Lucas, eles não dizem que não tinham mais endemoniados. Ele faz a menção de um homem que se destacou porque ele gritava, ele tinha uma legião de demônios e ele se feria com pedras. Então Marcos cita um, Lucas cita um e Mateus cita 2 endemoniados. Aqui nós não temos nenhuma contradição bíblica, porque a Bíblia ela é inerrante. A Bíblia é a palavra de Deus, nela não há contradição, há inspiração divina nela. Então, irmãos, tendo como claro isso, eu quero falar hoje sobre o poder libertador de Jesus. Há poder em Jesus para libertar as almas. A Bíblia diz que quando Jesus ele chega na cidade de Gerasa ou Gadara, a Bíblia diz que ele pisa os pés na terra e diz assim: ao desembarcar, logo um homem possuído de espíritos imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. A palavra ao desembarcar está no gerúndio, que é uma palavra que fala de um ato contínuo. Nós percebemos aqui que Marcos, quando ele fala, ele cita dessa forma. Ele está como que em um filme, quando uma cena é importante, o som para de sair, o vídeo começa a ficar mais devagar, porque o autor ele tem a intenção de destacar aquele fato. O fato é que Jesus estava descendo do barco, e ele começa a desenhar toda essa história para que nós compreendamos. Jesus chega
ele vai levar os seus pés para fora do barco. Um homem endemoniado sai dos túmulos, dos sepulcros, e vem em direção a Jesus. Note que na Bíblia, como nós lemos, não existe nenhuma menção de informação que foi levada a este homem. Os discípulos não desceram, não tinha ninguém que podia dar uma informação, não tinha um WhatsApp, não tinha um status, não tinha um stories. Tudo era através de um espírito maligno que estava revelando aquele homem. Ele desenha toda essa história para nós compreendermos que existia uma operação maligna, e Jesus sabia disso. E Jesus vai àquela cidade. Quando ele pisa aos pés um homem endemoniado, irmãos, que a Bíblia diz em Marcos, em Mateus, ou melhor, em Lucas, capítulo 8, e verso de número 26 ou 27, que as pessoas tinham medo de passar pelos caminhos onde aquele homem estava. Aquele homem estava possuído de uma legião. Legião era um exército romano de 6.000 homens. O exército romano, que era conhecido como legião, era a maior tropa daquele tempo. Nós estamos falando do maior império do primeiro século. Nós estamos falando do poder mais forte que existia naquela época. O império, uma legião romana, era um poder devastador. Aonde uma legião romana passava, irmãos, sobrava um rastro de destruição e morte. Eles eram cruéis. Aonde eles passavam, eles destruíam tudo. Era um poder destruidor. Quando se falava de uma legião, todos entendiam de um poder descomunal e destruidor. Ninguém conseguia resistir a uma legião romana. E quando ele fala que existia uma legião dentro deste homem, ele está querendo destacar que existia um poder, uma força destruidora, descomunal dentro deste homem. Este homem, ele não tinha paz, este homem não tinha sossego. Irmãos, eu vou pular essa parte porque nós não precisamos destacar isso, porque existem algumas igrejas que precisariam falar isso. Que demônios existem, operações malignas existem. Demônios, eles se incorporam na vida das pessoas. Demônios, ele entra na vida das pessoas. Ele domina, ele incentiva as pessoas a se ferirem, a pensar mal de si mesmo. A Bíblia diz que esse homem andava nu. A Bíblia diz que esse homem, ele não tinha pudor, não tinha decência. Esse homem havia abandonado a sua família. E é essa a obra do diabo, essa é a obra dos demônios. Os demônios continuam agindo. E a Bíblia destaca que esse homem havia uma legião dentro dele, havia um poder destruidor na vida desse homem. E existe aqui, irmãos, 3 poderes operando nesse capítulo. Os 3 poderes, nós vemos Satanás operando, nós vemos a sociedade trabalhando, e nós vemos Jesus trabalhando. O que Satanás faz por nós? O que Satanás faz pelo crente? O que Satanás faz pela humanidade? A Bíblia diz que este homem estava possuído. A palavra possessão fala de controle, de domínio. Satanás, ele vem para tirar a nossa liberdade. Ele vem para suprimir as nossas vontades. A vontade dele é que prevalece quando ele está na sua vida. Irmãos, quando eu falo de possessão demoníaca, eu não quero que vocês tenham em mente só homens que andam com a mão contorcendo para trás, babando e coisa do tipo, porque Judas não fazia nada disso. Judas não babava, Judas não rosnava, Judas não virava a bola do olho. Existem homens engravatados, de terno, andando de Land Rover, participando de conferências, dando palestras, bilionários, endemoniados. Satanás opera na sua vontade, a sua vontade é a vontade de Satanás. Satanás, ele veio para suprimir a nossa vontade, ele veio para controlar a vida das pessoas, e ele nos impulsiona, porque a Bíblia diz que este homem, pastor, ele andava nu. E eu tenho certeza, irmãos, que Satanás está operando no nosso século. É nós olharmos para as novelas, para os filmes, é nós olharmos para as redes sociais e nós vamos ver que Satanás está operando na vida das pessoas. A cada dia as roupas são mais curtas. A cada dia a prostituição, a promiscuidade está patente, latente na nossa sociedade. Os olhos é possível ver os contornos do corpo de uma mulher e de um homem, porque eles mostram o corpo e para eles são normal. Porque existe uma influência do diabo na nossa sociedade. Os filmes cada vez mais sangrentos,
A Bíblia diz que esse homem era violento tal que as pessoas cortavam o caminho dele. A violência, existe a mão do diabo operando. Será que esses ataques terroristas que nós estamos vendo não tem operação do diabo? A crueldade tal de homens colocarem bebês dentro de fornos para cozinhar, para assar, cortar a cabeça de alguém de uma forma brutal, com uma lâmina que não é própria para aquilo. Será que o diabo não está operando? Os filmes de Hollywood, a produção, não sei como que eles conseguem, a não ser por uma inspiração divina, é derramamento de sangue. A pessoa toma 40 tiros antes de morrer e mostra aquela cena de sangue mesmo, para mostrar a violência. Será que isso não é uma operação do diabo no nosso século? Será que nós não podemos enxergar através dessas coisas que acontecem em nossa volta, que o diabo está operando nessa nação? Que o mundo jaz no maligno? Que o mundo opera no meio dessa sociedade? E que a igreja é a única esperança para esse mundo, que a igreja é o único coluna e baluarte da verdade para a salvação das pessoas. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem ele se feria com pedras. Efésios capítulo de número 5, verso 29 diz que ninguém em sã consciência faz mal ao seu próprio corpo, antes o alimenta. Irmão, você acorda de manhã, você sentiu uma dorzinha na barriga aqui, você fala, eu já sei que o corpo está pedindo, eu vou tomar um cafezinho, comer um pãozinho. Porque se você tem saúde mental, você vai cuidar do seu corpo. Você não vai se alimentar de forma inadequada. Você não vai se ferir. E o que nós temos assistido, irmão, são pessoas fazendo mal contra o seu próprio corpo. Pessoas que não valorizam a sua própria vida. Pessoas que não valorizam a sua saúde. Irmãos, você vai aqui no centro de Campinas, ali perto dos camelôs, ali, você vê pessoas com odores horríveis, que não tomam banho há meses. Pessoas que usam substâncias químicas prejudiciais à sua saúde a tal ponto que leva à morte em poucos meses ou anos. Pessoas que perderam o valor à própria vida. Pessoas que se trancam em um quarto e preferem se isolar, assim como este homem se isolava num sepulcro, se afastava da sociedade, se afastava da família. Pessoas, irmãos, que não gostam de estar em convivência social. Nós não temos assistido isso. Pessoas que abandonam a família, pessoas que querem estar sozinhas, pessoas que se ferem, pessoas que se machucam, pessoas que não cuidam de si mesmo, pessoas que agem de forma irracional. Existe um espírito maligno agindo no meio da nossa geração. Existe um espírito maligno agindo também no meio da igreja. Ele vem de forma sutil, ele vem de forma silenciosa, falando aos nossos ouvidos, nos estimulando. É uma fraqueza espiritual. É um culto que você coloca na sua agenda que não é importante durante a semana para você, e você exclui aí da sua agenda. É as roupas que para você não é mais necessária colocar até no padrão adequado, que te faz uma mulher vestida de forma decente, com pudor, um homem de Deus. E Satanás vem te influenciando a diminuir as suas roupas, a ajustar cada vez mais, a ponto de ao olho é possível ver marcas do corpo, sensualidade do corpo. A Bíblia diz que os sensuais não herdarão o reino de Deus, porque isso é obra do diabo, de Satanás. Mulheres que se diz mulheres de Deus estão indo à praia vestindo roupas sensuais, e está entrando dentro da igreja. A cada vez mais o diabo tem influenciado pessoas a diminuir as suas roupas. E se isso não é obra do diabo, é de quem? A Bíblia diz que quando Deus fez roupa para Adão e Eva, eram túnicas. Eram túnicas. Não há alfaiataria de Deus. As roupas são grandes, irmãos. Quando Deus ele decide fazer uma roupa, a roupa é comprida. A roupa é para tirar a sensualidade do nosso corpo. Seja uma roupa de 10 reais, 15 reais, tampando a sua sensualidade. Você é uma mulher santa, um homem santo de Deus, e Deus está se agradando de você. O que tem acontecido com a nossa sociedade, senão uma influência de demônios? A Bíblia diz, irmãos, que o diabo ele não faz nada por nós, mas contra nós.
que o diabo tirou desse homem? Primeiro, a liberdade. Segundo, a saúde. Terceiro, colocou enfermidades nele. Um homem doente mental. Alguém vai dizer, não, isso aí não é demônio, não, isso aí é epilepsia. Aí eu pergunto, como que epilepsia, pastor, que não é transmissível, transmite a porcos? Como que se prova que a epilepsia transmite a porcos? O demônio tira a liberdade, tira a saúde mental, tira a vontade dele. O homem não tinha vontade própria. O demônio tira a paz daquele homem. Irmãos, o demônio tem feito isso dentro da igreja. Irmãos e irmãs sem paz. Irmãos e irmãs que martelam na sua cabeça a cada dia lutar contra a doutrina de Deus, a querer fazer a sua própria vontade, a querer tomar as suas próprias decisões, e demônios estão agindo através disso. É sutil. Está achando que a serpente chegou na Eva e chegou falando assim, ó, eu sou o demônio e Deus está errando com você, você tem que andar assim. Ela chegou como amiga, Verdade, Deus. Aleluia. pediu o WhatsApp, trocou o WhatsApp durante meses, ganhou a confiança e diz assim, isso que Deus disse aí é verdade? Tirava foto, selfie junto, ia comer pastel. Aí Eva falou, é minha amiga, então tudo que ela falar eu vou ouvir. Ouviu e deu no que deu. O diabo é sutil, igreja. O diabo é sutil, ele está trabalhando. Deus seja louvado. Legiões estão trabalhando. Legiões estão operando. E esse homem, ele perde a sua liberdade. Ele perde a decência, ele perde a dignidade. Comportamento estranho, irmãos. É comportamento estranho. Porque assim, andar nu não é só uma falta de respeito próprio, mas é uma falta de respeito com o próximo. Porque assim, eu posso vestir a roupa que eu quero. Tudo bem se eu me sinto à vontade. Mas eu me vestir de uma forma que prejudique outra pessoa, isso é falta de dignidade moral. E nós estamos assistindo isso, irmãos. Irmãs e irmãos, que se vestem de forma inadequada, de forma imoral, que não segue a liturgia, que não segue a regra. Deus nos ajude. Aleluia. Louvado Nós seja somos Deus. escravos do diabo, irmãos. Glória ao nome do Senhor. E o que a sociedade faz quando eles se deparam com uma pessoa endemoniada? Porque a sociedade, ela é uma forma de regulamentar, uma forma de deixar as coisas no padrão, as coisas funcionando de forma correta. Quando nós buscamos votar ou eleger alguém, a gente temos que votar em alguém que vai nos dar segurança, alguém que não vai ser corrupto, alguém que nos vai garantir pelo menos saúde pública, segurança e condição de trabalho. Porque isso é necessário para a vida. O resto o mundo é ímpio, não tem o que fazer. Mas irmãos, o que a sociedade faz quando ele pega alguém problemático? A Bíblia diz que esse homem, pela sociedade, foi preso. A Bíblia diz que ele foi levado a cadeias. A sociedade tinha uma forma de resolver as coisas. Vamos isolar esse homem da sociedade. Vamos excluir esse homem do meio do povo. E não é isso que tem acontecido? A sociedade não é o governo, a sociedade não é uma esperança para esses homens. Eles nada têm a fazer contra pecadores, contra pessoas endemoniadas. A Bíblia diz que esse homem foi lançado em cadeias, em prisões, mas nada podia resistir ao poder descomunal daquele demônio. A Bíblia diz que cadeia, grilhões, ferro que era amarrado sobre ele quebrava todas elas. A sociedade, o máximo que ela pode fazer por alguém é pegar ele e excluir da sociedade, tentar prender. Mas nem isso era possível, prender aquele homem, porque a sociedade não tem poder de lidar com demônios. A sociedade não tem poder de lidar com pecado. A sociedade não faz nada que possa remediar a questão do pecado e da possessão demoníaca. A Bíblia diz que um homem é poderoso. A Bíblia diz que um homem, no capítulo 4, ele decide ir àquela cidade. Ele embarca dentro de um barco, uma grande tempestade vem.
Ele estava dormindo, ele levanta, ele dá uma ordem à tempestade e diz: mar, se acalme, e o mar se acalmou. E nós vemos aqui que Jesus tinha poder sobre as coisas naturais, sobre a natureza, ele tinha poder sobre as tempestades. A Bíblia diz que ele avança, quando ele pisa naquela terra, ele mostra o seu poder contra os demônios. A Bíblia diz logo depois que ele tem poder sobre as enfermidades. A Bíblia diz que ele ressuscita a filha de Jairo, ele tem poder sobre a morte. Jesus é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor da igreja. Jesus é o único remédio para essa sociedade. E a Bíblia nos mostra que Jesus tem comissionado homens e mulheres de todas as idades, em todo o tempo, para que nós possamos pregar o Evangelho a essa sociedade caída. Deus confiou poder, autoridade sobre a sua igreja. Deus confiou em mim e a você. Existe um Espírito Santo dentro de você, existe um Espírito Santo dentro de mim, e é uma voz de Deus que fala em nosso coração para nós compartilharmos o Evangelho, a esperança para esse mundo caído. Se existe uma mensagem transformadora, é a mensagem do Evangelho, porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós somos detentores dessa verdade, porque Deus confiou a mim e a você. Deus olhou para mim e para você e confiou o Evangelho de Deus. Há poder em nossas mãos, há poder em nossas palavras. A Bíblia diz que quando Jesus ensinava, havia autoridade, eles ficavam presos em Jesus. A Bíblia diz que João pregava o Evangelho. Irmão, João não curou um enfermo, João não levantou um paralítico, mas a Bíblia diz que as pessoas paravam para ouvir João, e diz da onde vem tamanha autoridade. Existe poder nas nossas palavras. Quando nós abrimos a boca, Deus derrama graça, Deus derrama poder. O Evangelho é compartilhado, transforma vidas, liberta as pessoas que estão prisioneiras. Existe uma mensagem de esperança, essa mensagem está no meio do seu coração. Essa mensagem está dentro de nós, nós precisamos abrir a nossa boca e compartilhar. Existe poder de Deus dentro de nós, irmãos. É nós abrirmos a nossa boca e esse Evangelho, esse testemunho de Deus vai transformar vidas. Está dentro de nós. Irmãos, a igreja tem sido amedrontada porque nós não sabemos o poder de Deus que está dentro de nós. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo de número 2, quando eu busco pregar o Evangelho, eu não preguei com ostentação de sabedoria nem filosofia humana, mas pelo Espírito e poder de Deus. A Bíblia diz que Paulo falava, e o Evangelho era compartilhado, as pessoas eram libertas. Atos capítulo de número 13, a Bíblia diz que Paulo, quando trabalhava durante a semana, todos os sábados, ele ia na sinagoga e fazia o quê? Pregava o Evangelho. O que ele pregava? Que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo havia morrido pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa salvação. A Bíblia diz que multidões começaram a chegar a ele, pastor, admirados, e disse assim: eu quero que você volte na semana que vem para pegar essas mesmas palavras. Existe um poder de Deus nas nossas palavras. Existe um poder quando nós proclamamos o Evangelho, irmãos. E nós abrimos a nossa boca. Eu não sei, talvez você fale, não precisa ter conhecimento teológico. Se você fala, Jesus te ama, Deus derrama a graça e transforma a vida, porque Deus usa o vaso que Ele escolheu, e Deus escolheu a mim e a você. Talvez você não tenha eloquência, mas você pode sentar do lado de uma pessoa e falar: posso te dar um conselho? Sai dessa vida. Eu vivi isso aí. Jesus quer transformar os seus caminhos, e Jesus começa a entrar, irmãos, começa a libertar as pessoas, começa a transformar vidas. Nós começamos a ver o poder de Deus agindo na terra. O que Jesus fez por esse homem? Jesus libertou esse homem, irmãos. A Bíblia diz que quando Jesus pisa naquela terra, um homem que era valente, brabo, que ninguém podia resistir ao homem, todo mundo cortava caminho. A Bíblia diz que quando Jesus pisa, ele vem correndo, ele diz: rogo-te por Deus que não nos atormentes. Ele sabia que havia chegado um poderoso ali. Ele sabia que os dias deles estavam contados. Ele sabia que Jesus veio para libertar os cativos, os oprimidos. Ele veio desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que ele roga, ele implora. Irmãos, por que Deus atendeu o pedido dele? É algo intrigante, porque o endemoniado, depois que liberta, ele diz assim: Jesus, deixa eu ir com você. Ele tentou entrar no barco, eu vi ele tentando colocar o pé assim. Jesus dá um empurrãozinho de leve. Não, meu amigo, fica aí. Jesus nega para o demônio. Jesus fala: não, pode sair e entrar nos porcos.
pode sair e entrar nos barcos. O homem que tenta entrar dentro do barco, Jesus dá uma, segura um pouquinho ali. Fica por aí mesmo. Primeiro, por que Jesus deixou o demônio entrar nos porcos? Para mostrar o poder destruidor do diabo. Para quem lê isso aqui, não brincar com o demônio, irmãos. A Bíblia diz que 2.000 porcos foram assassinados, foram mortos pelo poder destruidor do diabo. Vai ficar brincando com o demônio, irmãos? A Bíblia diz que esse homem, ele foi liberto. Ele foi salvo. Jesus liberta ele da escravidão dos demônios. Porque o demônio, irmãos, ele veio para tirar a paz mesmo. A Bíblia diz que o homem andava nos sepulcros gritando de dia e de noite. Não tinha paz, irmãos. O demônio não dava paz para o homem. O que Jesus fez? Jesus liberta esse homem. Jesus dá paz a esse homem. O homem não tinha saúde mental, o homem gritava, o homem se feria. Jesus devolve saúde mental, sanidade. A Bíblia diz que o homem andava nu. Marcos capítulo 5, verso 15 diz que o homem estava sentado, vestido, em perfeito juízo. O homem põe uma roupa decente. O homem está sentado, não está mais agitado. O homem está conversando, o homem tem perfeito juízo. Você perguntar para ele, 4 mais 4, 8. O homem tinha um tabuado na cabeça. O homem falava de uma forma coerente, porque Jesus libertou aquele homem. Jesus transformou a vida daquele homem. E há poder de Deus aqui nessa noite. Há um poder libertador de Deus aqui nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Uma mensagem breve. Eu quero compartilhar algo que estava queimando em meu coração. Eu tinha orado a Deus, eu venho orando a Deus, para que Deus viesse trabalhar nesse culto nessa noite. Para que pessoas sejam libertas. Para que vidas sejam transformadas. Para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha reinar em nosso coração. Para que o poder de Deus venha alcançar nossa mente e nosso coração. Jesus está aqui para curar nessa noite. Jesus está aqui para libertar nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos se colocar de pé. Aleluia. Maravilha. Glória seja dada a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que todos estão cansados. Nesse calor o corpo fica um pouco dolorido. Eu tentei dormir à tarde para ficar mais tranquilo. Acordei bem cedo, fui dormir tarde na noite passada. Não consegui dormir por conta do calor. Eu sei que talvez você não vê a hora de terminar o culto para poder descansar. Mas eu quero te convidar a orar comigo nessa noite. Porque Jesus, ele não só libertou aquele homem, mas ele comissionou aquele homem para fazer missões. Como eu disse para vocês, a cidade em que esse homem morava, provavelmente era Gadara, era uma das 10 cidades que existiam. A Bíblia diz em Marcos, capítulo de número 5, no finalzinho, que este homem ele foi comissionado por Jesus a proclamar a palavra de Deus. E a Bíblia diz, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito e todos se admiravam. Ele proclamou a palavra em 10 cidades, entre elas Citópolis, Pela, Dion, Gerasa, Filadélfia, Gadara, Canata, Ipo e Damasco. Este homem pregou as 10 cidades e a Bíblia diz que todos se admiravam. Existe um potencial transformador dentro de nós, em nós, que transforma cidades, que transformam regiões. E nós precisamos se apropriar dessa verdade, porque a gente vai acabar não usando essa ferramenta que Deus nos deu.
Existe um poder transformador que aquele homem, ele pregou em Gadara, pregou em Canata, pregou em Dion, e ele foi pregando, ele pregou nas 10 cidades e todos se admiravam do testemunho dele. Existe uma impressão de Deus em nós, existe uma marca de Deus em nós, de uma transformação interior em nós, irmãos, que isso tem poder suficiente de alcançar pessoas. Aquele homem começa a anunciar o que Deus havia feito na sua vida, e aquilo começa a transformar a vida de outras pessoas. E nós precisamos que isso seja despertado dentro de nós, porque nós esperamos coisas maiores, e Deus fala: eu não te salvei, eu não te curei, eu não te libertei. É essa mensagem que eu quero que você transmita às pessoas. É o que eu fiz no seu interior que eu quero que você transmita a outras pessoas. Às vezes nós esperamos um sucesso financeiro, uma carreira financeira de sucesso, para poder falar para as pessoas: está vendo, Jesus é bom. E Jesus está esperando você dizer: Jesus perdoou os meus pecados, Ele me trouxe paz, Ele me deu saúde, eu sou feliz e alegre em servir ao Senhor Jesus com as condições que eu tenho, irmãos. É você abrir um sorriso no rosto aonde você estiver passando o que você está passando, para que as pessoas conheçam que Jesus está dentro de você. É você olhar para as pessoas e dizer: eu tenho uma família. Além de, pode ser pobre, morar num barraco sem chapisco, sem reboco, chão batido, mas você diz: Deus me deu uma família, eu amo essa família. Irmãos, tem ricaços aí que vivem morando em hotéis e motéis e não desfrutam do privilégio de ter uma família. Dormem com prostitutas, vivem uma vida promíscua, mas não sabem o que quer viver dentro de um lar, dentro de uma família. Jesus deu isso para nós. É esse o testemunho de Deus. Nós precisamos proclamar essa verdade. Nós precisamos proclamar a verdade que Deus, Ele perdoa os pecados, que Ele transforma vidas. Assim como Deus me alcançou, Ele alcançou você, e eu sei que não é diferente. Aos 17 anos, alguém que bebia, fumava, usava droga, não sabia o que é ter família. Vivia em guerra, irmãos, em guerra. Só quem tem irmão sabe, a gente briga com o irmão, briga. E eu não falava com o meu irmão 2 anos, morando dentro de casa sem se conversar. Quando conversava, o negócio ficava feio. Deus devolveu paz na minha família, Deus devolveu paz no meu coração. Eu lembro de um dia que eu peguei na mão da minha mãe estava numa esquina de um bar. Eu falei: mãe, vamos para casa. Eu tinha 11 anos de idade. Minha mãe puxou a minha mão e falou: não, eu não vou. Hoje eu tenho minha mãe, eu tenho minha família. Deus seja louvado. O diabo tira essas coisas da gente, coisas preciosas, irmãos. Coisas que só Deus faz. Glória a Deus. Deus fez na sua vida, não fez? Deus vai fazer ainda. Deus tem obra para salvar os teus. Deus nos comissiona nessa noite. Eu vou orar com você, porque eu quero que Deus visite o meu coração, o seu coração. Aleluia. Porque se não houver uma transformação dentro de nós, nós não temos conteúdo para pregar. Filosofias, conhecimento não transforma vidas. Só o Evangelho, só Jesus transforma. Vamos orar com você. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, eu quero orar nessa noite, ó Deus, para que os céus sejam abertos, para que o poder do alto, ó Deus, seja liberado nessa noite. Existe um poder transformador na Tua Palavra e no Teu Evangelho. A Bíblia diz, ó Deus, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra salvação, ó Deus, ela não só aponta ao nosso espírito, mas ao nosso corpo, à nossa alma. A salvação, ó Deus, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela perdoa pecados. E que os céus, meu Deus, liberem poder nessa noite sobre as nossas vidas. Eu quero orar pelo poder do Senhor, ó Deus, para que vidas sejam alcançadas. Corações, ó Deus, que não possuem paz, venha receber paz do alto nessa noite.
Alamanchominas comandarás. Eicho remarabiando que mandarácia. Alamanduria mandarás. Alamancho remaracé. A semente plantada, ela germina na terra. É Deus em que faz a semente crescer. A semente plantada, ela vai crescer, ela vai germinar. Deus está falando, fale para essa pessoa do Evangelho de Deus. Tem pessoas no seu serviço que têm reclamado de dores, têm falado que não tem sentido paz. Deus está falando, há uma abertura para você pregar o Evangelho. Existe um caminho preparado para que você fale de Deus. E amando remandarás. Alamancho remandarás. Poderoso Deus, nós pedimos a visitação do alto nessa noite, meu Deus e meu Pai. Existem ministros e ministras do Evangelho nessa noite aqui, meu Deus e meu Senhor. Vai derramando graça, poder do alto, meu Deus e meu Senhor. Espírito Santo, vem do céu, derrama sobre nós poder do alto, para proclamar a Tua palavra, o Evangelho de Deus, meu Deus e meu Senhor. Nós queremos sentir esse poder do Senhor transformador em nosso coração. Vai aplicando, meu Deus, vai injetando graça sobre cada coração aqui nessa noite. Nós queremos, meu Deus e meu Pai, orar suplicando o poder do alto, poder do céu, meu Deus e meu Senhor. Vai adentrando em vidas, em lares, meu Deus e meu Senhor. Assim como o Senhor colocou, meu Deus e meu Pai, aquele homem liberto, meu Deus e meu Senhor, a pregar o Evangelho primeiro na sua casa, na sua cidade, meu Deus e meu Senhor. Nós vamos sair daqui e pregar em nossa casa, em nosso lar, testemunhar, meu Deus, do poder transformador do Senhor. Espírito Santo, vai agindo, entra na minha casa, meu Deus, alcança o meu pai, alcança o meu tio, alcança os meus familiares perdidos, meu Deus e meu Senhor. Alcança porque eles não sabem, meu Deus e meu Senhor, o que eles estão perdendo. Eles não sabem, meu Deus e meu Pai, o cuidado do Senhor. Eles não sabem o abismo, meu Deus e meu Senhor, a qual eles estão caminhando. Espírito Santo de Deus, a verdade, alcança o meu irmão, alcança a minha irmã, alcança os filhos, alcança as filhas, os esposos, as esposas, alcança, meu Deus, os tios, alcança, meu Deus e meu Pai, os irmãos. Vai alcançando, Deus Todo-Poderoso, pela essa palavra, meu Deus, liberada do alto. Alcança, meu Deus e meu Pai, que demônios venham bater em retirada nessa noite, pelo poder da Tua palavra. A Bíblia diz que aquela mulher se aproximou rogando ao Senhor, e o Senhor liberou uma palavra dizendo: pode ir em paz, porque quando você chegar na sua casa, ela estará liberta. E aquela filha endemoniada recebeu, meu Deus e meu Pai, a sua libertação. Espírito Santo, que as pessoas saiam daqui com uma palavra de vitória, meu Deus e meu Pai, sobre a sua vida, sobre a tua casa. Eu declaro libertação, transformação do alto. Eu declaro a Tua palavra, meu Deus e meu Pai, que é poderosa para transformar em endemoniados homens, meu Deus e meu Pai, possessos, em homens, meu Deus, em perfeito juízo, homens, meu Deus e meu Pai, capacitados, qualificados a pregar a Tua palavra, a ser um ministro do Evangelho, a ser um embaixador em cadeias, a ser um sacerdote real. Espírito Santo de Deus, a poder transformador, meu Deus e meu Pai, nós queremos unicamente declarar a Tua palavra. Espírito Santo, que nós saiamos daqui, meu Deus e meu Pai, com esse poder transformador em nós, que a nossa palavra, meu Deus e meu Pai, seja contundente, seja, meu Deus, implacável, meu Deus, aos corações. Nós sabemos a dificuldade, meu Deus e meu Pai, de testemunhar aos nossos, meu Deus e meu Senhor, porque muitas das vezes nos falta conhecimento, estratégia, mas uma palavra, meu Deus, plantada, que o Senhor venha fazer frutificar, meu Deus e meu Senhor. Deus está pelejando por mim e por você, meu irmão. Deus está pelejando por nossas vidas. Irmãos, não quero atrapalhar a sua oração. Quero compartilhar com vocês que Deus vem falando no meu coração. Não adianta nada nós sermos tocados pela palavra aqui. O que vai fazer a palavra ser verdade e eficaz na nossa vida vai ser o que a gente vai fazer amanhã. O que a gente faz amanhã dá autoridade para aquilo que nós recebemos hoje. Porque às vezes nós estamos num culto, a gente sente a palavra, aquele poder transformador,
Deus faz promessas, Deus entrega poder. Aí na segunda-feira a gente dorme até meio-dia, a gente enche o estômago de comida, a gente não pega na Bíblia. E a gente faz da palavra de Deus pregada hoje, nos outros cultos, inútil. E Deus falava no meu coração: o que a gente vai fazer no decorrer da semana vai autenticar e validar aquilo que Deus entregou na sua vida hoje. As palmas que louvem a Deus, Senhor Jesus. Louvado seja